agora vamos aqui falar sobre a lei do descanso legal com o inspetor Luciano, que se disponibilizou para esclarecer a vocês, cidadãos, as suas dúvidas e principalmente a você, caminhoneiro. Boa tarde, inspetor Luciano. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Nerisvaldo. Seja bem-vindo, viu? É uma alegria estar lhe recebendo agora em 2025, né, cara? 2025, pois que o Luciano já é conhecido já do nosso público. Então, vou seguir primeiro com uma pergunta aqui, que eu acho que é uma das que mais caíram. Carla pergunta para ele de onde partiu isso e se essa operação é em todo o Brasil. E só lembrando, antes de falar, de trazer a indagação da Carla, a gente tem aí caminhoneiros, né, que vão estar entrando com a gente ao vivo aqui também para estar participando e tirando as dúvidas. Afinal, são eles que estão na estrada, né? O contato direto da PRF é direta com os profissionais que estão aí no volante, e a gente vai dar essa oportunidade também para a gente estar fazendo esse bate-papo. Repete a pergunta e a gente já vai aí com o nosso inspetor para estar respondendo. Carla, pergunte ao inspetor de onde partiu isso e se essa operação é em todo o Brasil. Bom, eu acredito que ele está falando da operação Descanso Legal, não é isso? É isso. A operação Descanso Legal é uma operação que foi disparada em todo o país. Ela está dentro de uma outra operação muito grande, que é a Operação Rodovida, que não é um programa da PRF somente, é um programa da Secretaria Nacional de Trânsito que visa integrar todos os órgãos de trânsito do país para combater a violência no trânsito, os acidentes, os óbitos, né? Aliás, sinistros, né? Como nós estamos chamando agora, combater esses sinistros justamente nessa época de final de ano para início de um outro ano, que é quando a gente tem um volume grande de tráfego por conta das férias escolares e das festas de fim de ano. Inclusive o carnaval, porque essa operação Rodovida vai até o carnaval. E aí dentro dessa operação Rodovida, a polícia faz outras operações pequenas, né? Operação Natal, operação fim de ano, operação Descanso Legal, que é essa que ele tem a dúvida, e operação Carnaval. A operação Descanso Legal, ela é uma operação voltada para o transporte de carga e para o transporte coletivo de passageiros. Não é? A gente quer fiscalizar o condutor do veículo de carga e fiscalizar as empresas de ônibus para evitar que aquele motorista profissional seja o causador de um acidente por conta do seu cansaço durante o trabalho, certo? Então ocorre muitas vezes das empresas exigirem que esses motoristas dirijam por um período muito prolongado. E a gente que dirige no dia a dia, a gente sabe que volta e meia a gente tem que dar uma parada para ir dar uma esticada no corpo, para dar uma quebra no sono, né, que porventura pode aparecer depois do almoço ou depois de um lanche. Mas para o motorista profissional, existe lei específica, que ele tem uma série de regras para cumprir. Então são essas regras que a Polícia Rodoviária Federal, ela o ano inteiro fiscaliza. Mas nesses períodos específicos, do final de ano até o carnaval, nós vamos intensificar para segurar o número de acidentes nas nossas rodovias. Só para quem está em casa, o público que é leigo, eu não sou motorista profissional, mas quais são as regras, já para a gente ir entendendo? Boa. Tem aquela questão do tempo de descanso também. Houve aí um aumento? Não? O tempo continua sendo o mesmo? É através do disco que observa esse tempo para um leigo, até para a gente que está de fora, está entendendo, e eu já estou com o caminhoneiro aí no ponto para estar perguntando com a gente depois dessa indagação, pois não? Pronto, o controle dessa jornada de trabalho do motorista profissional é feito através de um aparelho chamado tacógrafo. Todo caminhão ou veículo de transporte de passageiros que tem um PBT, um peso bruto total de mais de 3.500 quilos, ele tem que ter esse aparelho. Então, caminhões de pequeno, médio e grande porte, micro-ônibus, até ônibus, já tem, por obrigação, esse aparelho, o tacógrafo. Nele é que é registrado, através da leitura da velocidade e da movimentação do veículo, o tempo em que aquele veículo ficou em movimento. E aí, a lei, ela estabelece que nenhum motorista, dentro de um período de 24 horas, pode ter descansado menos do que 11 horas. Ou seja, ele tem que obrigatoriamente descansar por 11 horas. E no período que ele está dirigindo, ele não pode dirigir mais do que 5 horas e meia consecutivas. Ele tem que dividir períodos de 30 minutos de descanso dentro dessas 5 horas e meia, né, para que ele não fique ao volante
por tanto tempo. Então, Não coloca a sua vida em risco, nem a do outro, nem né? a do outro, porque você imagina uma pessoa dirigir por 5 horas e meia consecutivas, sem uma parada para ir ao banheiro, sem esticar a perna, sem beber um gole d'água, um café, fazer uma refeição. Então você imagine uma condição dessa. E quanto às 11 horas de descanso, a lei, quando ela foi criada lá em 2012, ela dizia o seguinte, que essas 11 horas eram 8 horas ininterruptas e mais 3 horas fracionadas em períodos de 10 a 30 minutos dentro da próxima jornada, né? Mas eis que a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte, ou seja, o sindicato dos motoristas profissionais, entrou na justiça, entrou no STF, alegando que essa medida de fracionar as outras 3 horas seria inconstitucional. E aí agora, praticamente 10 anos depois de que eles entraram na justiça, o STF confirmou que essas 3 horas não vão poder ser fracionadas, elas têm que ser ligadas às 8 horas que já tinha. Então, hoje, desde a semana passada, né, o descanso ininterrupto dos motoristas profissionais é de 11 horas e não mais de 8. Perfeito. Carla, posso chamar ou você... Rapidinho, inspetor, durante as abordagens que o senhor vem fazendo, o senhor pegou muito caminhoneiro desprevenido que não sabiam que agora essas 11 horas seriam ininterruptas? Muitos não, todos. Opa! É diferente. É mesmo, rapaz? Todos, né? Me parece que essa informação ela não foi divulgada pela própria confederação, né, que solicitou essa alteração, ou por associações de caminhoneiros, ou por qualquer outro meio. Nem mesmo a imprensa eu vi tanto assim, mas realmente os motoristas com quem nós abordamos, Rapaz, tivemos a oportunidade de conversar, de nada sabiam, né? De nada sabiam. Então, alguns foram autuados, tiveram que cumprir nesse período de descanso, porque quando a gente flagra essa situação, nós somos obrigados a autuar, né, porque vai gerar uma multa, seguir a lei justamente, e nós o colocamos numa restrição para que ele descanse por aquelas 11 horas e ao final das 11 horas se apresente novamente a um posto PRF, para que então ele possa seguir viagem, já descansado. Rapaz, que negócio, hein? Negão, tá com a gente aí, deixa eu conferir. Tá me ouvindo bem, não? Tá aqui com o representante de caminhoneiros. Deixa eu ver se tá me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, certo. Beleza, então. Fala até o nome de guerra aí, já pra galera que tá na estrada, pra galera que é profissional do volante. É o? QRA. Mas é o QRA. Nego do Borel. Nego do Borel. Negão, me diz aí, cara, qual a sua indagação, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia. E é importante ter você aqui representando também a classe. A gente já está aqui com o inspetor e eu fiquei surpreso. Ele me falou que nenhum profissional do volante, a Carla fez a pergunta se alguns não, nenhum. Rapaz, vocês não tinham conhecimento disso? Não foi divulgado? Boa tarde, fica à vontade. Boa tarde. Quando saiu essa notificação, já foi já o fim do momento. Já foi o fim da busca aí, já teve para a gente regularizar, fazer o horário. Agora, a pergunta que eu pergunto, se a gente sai de Luiz Eduardo até Salvador, de Luiz Eduardo até Salvador, você faz de Belém. E para passar para Taberaba já acabou o limite. E de lá, de Luiz Eduardo até Salvador, não tem um ponto federal para a gente parar para fazer esse horário de 11 horas de descanso. E todo posto a gente para, se a gente abastece, tem direito de ficar parado. E se não abastece, o posto vai cobrar uma diária da gente. Aí eu queria saber do comandante como é que faz nesse período, onde é que a gente pode estar parando. Deu para entender, não? O que é que ele repete a pergunta? Eu queria que ele repete a pergunta aí. Nego do Borel. Pronto. Eu pergunto assim, comandante. De Luiz Eduardo até Salvador, só que de Luiz Eduardo até Ceará, a gente faz de 8 horas de relógio. Só que nesse período não tem um ponto específico para a gente fazer a parada de 11 horas de descanso. Não tem um ponto público. Aí a gente queria saber como pode estar fazendo, porque os postos não autorizam nós ficar parados. Os postos não autorizam, né? Bem. E os que não abastece, eles cobram a diária da gente. Deu para entender, né? Não tem um público, aí eu vou ter que pagar porque para respeitar a lei. Como é que funciona isso? Pensando do lado de quem está no volante, né? De fato, quando a lei do descanso, como nós chamamos essa lei, foi criada, lá no início ela obrigou que os postos de combustíveis à margem das rodovias, eles fornecessem espaço para que os condutores parassem para descansar. E deveria ser gratuito, né? Mas aí
os proprietários de posto entraram na justiça também para dizer, olha, como é isso? Eu tenho a minha área, eu tenho que dar manutenção, eu tenho que fazer segurança, eu gasto um valor para garantir tudo isso, e a pessoa entra no meu pátio e descansa sem ter que pagar nada por isso. Então eles questionaram isso, esse artigo da lei acabou caindo, foi extinto, e hoje funciona dessa forma. Os pátios, eles cobram pela presença do veículo ali, a não ser que ele abasteça. Cada posto tem a sua dinâmica, né? É um comércio, então ele quer aferir lucro dali também. Né? E sabe aquilo que a gente acompanha no Congresso, então. O povo se ferra, né? A corda se quebra aí para o mais fraco, né? Tudo vai ter um custo. Porque quem tem um lobby no Congresso dá um jeitinho, né? Os donos de postos se uniram e conseguiram tirar esse parágrafo aí para fazer essa alteração. Sim. Já o sindicato dos motoristas não conseguiram, que é o que ele está falando. Eu vou ter que pagar então tem que pagar. Pois é, aí cabe então ao motorista e à empresa proprietária do veículo, né? Quando o motorista for o empregado apenas, programar a sua viagem para já fazer a sua parada naquele posto que lhe fornece uma condição melhor do que um outro. Aí vira aquela lei da concorrência, né? Tem posto que, se você abastecer, ele não te cobra. Tem outro que, mesmo abastecendo, cobra um valor pequeno, outros querem cobrar um valor extravagante. Então é isso, a lei da concorrência, negociar. É o que o condutor e o proprietário do caminhão vão poder fazer nessa condição aí, é isso. Muito bem. Negão, tá me ouvindo ainda? Tem mais alguma indagação, não? Não, a minha indagação era só isso, porque se a gente sai de Luiz Eduardo para Salvador, só que geralmente tem várias transportadoras. Quando é só uma, aí a gente consegue fazer a programação, mas são várias. Aí a gente não consegue fazer a programação certa para sair de Luiz Eduardo ou vir até aqui em Ceará, que é meu trecho, meu caminho é na cidade que eu moro. Tem onde eu parar na carreta. Mas se o agendamento tem hora que já sai apertado, aí o rapaz, eu vou adiantar até Itaberaba. Só que quando chega em Itaberaba não tem um espaço para me estacionar. Aí se eu passar a base e a base me pegar, eu vou ter que ser atuado e vou perder meu agendamento, por conta que eu tentei passar e não consegui. Aí já vai afetar sobre isso também. É mais um protesto, né? Porque aí a gente vai além do que a gente está debatendo aqui. É uma preocupação dos profissionais, essa preocupação que é a sua, com toda certeza, é de vários outros colegas da estrada que estão passando pela mesma situação. Mas é aquilo que a gente comenta, né? Aí tem que juntar forças mesmo. A categoria juntar forças, porque os donos de postos, como o lobby é maior lá dentro, conseguiram retirar esse parágrafo e agora a categoria vê o que é que pode ser feito em cima. Porque é fácil cobrar. Resolvam. O que a polícia está fazendo é a função dela. Exatamente. Vocês também, como profissionais, estão fazendo a função de vocês. Só que quem nos representa em Brasília não estão fazendo a função deles, pelo menos pensando na gente. Veja, Nerisvaldo, o que acontece é o seguinte também, a polícia ela tem o dever de cuidar da legislação, esse é o dever da polícia. A polícia não cria normas, a polícia não pede a extinção de normas, a polícia ela cumpre aquilo que chega até nós. E aí o que a gente vê aí no dia a dia é que o lado mais fraco dessa história toda, obviamente, é o motorista que tem o seu próprio caminhão, né? Mas aquele motorista que é empregado de transportadoras, de empresas como um todo, ele também é lado fraco, porque ele tem que obedecer a ordem do patrão. E o patrão... E a habilitação é a dele, né? O patrão não quer saber. O patrão tá lá e quem vai colocar a vida em risco é o motorista. Então eu acho que é isso. O motorista ele tem que, através dos seus sindicatos, através das entidades que o representam, buscar fazer com que o patrão reconheça as dificuldades do trabalho dele e dê a oportunidade dele parar num lugar que tenha um descanso saudável e que o valor que for cobrado pelo posto não saia do bolso dele, saia do bolso da empresa. E a empresa sim que vai repassar isso através dos seus meios, repassar isso para o consumidor ou não, diminuir a lucratividade dela. Mas é importante que todo o motorista e as pessoas que estão nos assistindo aqui entendam isso, que tudo isso é para regular a qualidade do trabalho desse profissional, porque antes dessa lei existir era à toa. Então o patrão dizia, olha, você vai dirigir 20 horas
porque meu caminhão precisa chegar em Salvador, precisa sair de Luiz Eduardo Magalhães e ir até Salvador e estar lá amanhã de manhã. Até para aproveitar outra carga, né? Aproveitar outra carga. E aí o pobre do motorista, ele tinha duas opções. Ou ele dirige 20 horas, tomando muitas vezes anfetaminas e outras drogas para se manter acordado, ou ele pede demissão, porque ali na porta tem outro motorista que está doido para tomar o lugar dele. Então essa lei agora, ela diz para o patrão o seguinte: olha, você não pode fazer nenhum do seu funcionário, do seu empregado, do seu motorista, dirigir por um período tão longo. Ele tem que descansar 11 horas. O dia tem 24 horas. Ele tem que descansar 11. Aí, como acontece no Brasil, por falta de fiscalização, quando eu digo é fiscalização das leis, não das estradas, essa bomba estoura de novo no colo do profissional, né? Que é o exemplo que ele está dando aqui pra gente. Aí, como não tem, a lei ela é bem feita, mas não tem fiscalização, os donos aí, as grandes empresas fazem da sua forma e a bomba estoura no colo do profissional. Pois não, Carla? Tentando burlar a lei, alguns. Né? Alguns fazem porque não sabem, mas alguns tentam dar aquele jeitinho brasileiro. Inclusive, tem uma pergunta aqui que diz: eu não sabia dessa alteração, que agora são 11 horas ininterruptas. Mesmo assim, você é autuado? Sim. Que é o que vem acontecendo, é o que né, vem acontecendo. É aquela coisa, a lei não socorre os que dormem, né? Mas o policial, ele quando recebe a informação de que a partir de então a lei é daquele jeito, ele já tem que cumprir a lei. Então é o que nós estamos fazendo. É claro que é um momento bem sensível, é o início de uma mudança, né? A gente tem conversado bastante. Aqueles que ainda não chegaram... Isso era para ter sido divulgado com assim, certeza, né? Nacionalmente, né? Isso quando o motorista chega lá e está chegando perto daquele período que ele precisa entrar em descanso, a gente está orientando, dizendo: olha, você está vendo aqui, ó, você não vai descansar 8 horas não, viu? São 11 agora e tal. Aí o pessoal toma aquele susto: mas o que foi que aconteceu e tal? E aí a gente orienta, explica direitinho de onde veio essa demanda, né? Que é importante as pessoas saberem que foi uma demanda do sindicato dos motoristas, não foi o STF que inventou isso de uma hora para outra, não foi a polícia. Um pedido feito pelo sindicato, né? Pedido feito pelo sindicato que representa a categoria dos caminhoneiros. Então, assim, se eles pediram isso, é para defender a própria categoria, né? Seus confederados não tenham a sua saúde prejudicada por dirigir demais, e às vezes até usando de drogas para isso, ou que não sejam abusados perante a lei trabalhista. Muito bem. Negão, você tem alguma indagação? Tá com a gente ainda aí? Deixa eu conferir se tá com a gente. Tá com a gente. Tem alguma pergunta, não? A pergunta era essa aí mesmo, mas tudo que ela respondeu aí tá tudo certinho, para descansar, mas o problema é só o ponto de apoio que a gente não tem. É aquela questão, né? A resposta é certa. Não tem outra palavra para questionar, não. É difícil, a gente entende que é complicado, não é fácil não. Negão, agradecer, obrigado, manda um beijo aí pra Ceilândia e pras meninas, viu? Fica com Deus. Tá ok, obrigadão. Tamo junto aí, 13h48 no seu Jornal do Meio-Dia. Carla, já tá bom por hoje? Tá bom sim. As perguntas foram esclarecidas e lembrar vocês caminhoneiros que vocês devem cobrar dos seus sindicatos essas informações, cobrando, né, cara? Pois a polícia está para fazer cumprir a lei. Chegou, determinou, tem que fazer cumprir. Então cobre aí dos seus representantes essas informações em tempo hábil. Muito bem, antes de liberar aqui, inspetor, o Josualdo tá com a gente aqui, ele pergunta sobre a CNH para carro automático B1, extintor, DPVAT, para a população ficar sabendo. Essa coisa sobre a habilitação para carro automático meio que virou uma febre aí na internet, né? Tava rolando umas fake news aí quanto a isso, dizendo que todo mundo ia ter que refazer a habilitação para poder dirigir carro automático e tal, mas não é nada disso, tá? Não é nada disso. Primeiro que é apenas por enquanto um projeto de lei que alguns deputados apresentaram, ou seja, esse projeto de lei ainda vai ser votado no Congresso, aí precisa ser aprovado, né? Senado discutido, ainda... depois o presidente da República dá a canetada dele dizendo que está valendo. Ou seja, nada disso aconteceu ainda. É só uma ideia de algum deputado, né? O que é que ele quer? Ele quer que a categoria B de bola, seja dividida em duas. A B1 seja para que pessoas que treinaram na autoescola apenas com carro automático. E a B2 seja para aqueles que treinaram com carro automático e com
carro de câmbio manual. Ou seja, isso vai servir para as pessoas que, a partir do momento que essa lei for aprovada, se é que ela vai ser aprovada, ela entrar na autoescola e tirar a sua habilitação nova, entendeu? Então nós hoje que somos habilitados, eu, Carla, Nerisvaldo, você que está aí em casa nos assistindo, não vai mudar nada na sua habilitação. Só altera a partir do futuro se a lei for aprovada, né? Exatamente. Então, desse muito jeito bem. Tá aí, muito bem. Inspetor, muito obrigado mais uma vez. Feliz Disponha. 2025 e a gente Pra tá nós aqui às todos. ordens agora com a ajuda, o auxílio da Carla. Muito obrigado. Obrigado também. Tamo junto aí, precisando, à disposição.